Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Também a falecer. Glória a Deus. Imagina vocês jovens, quando ainda na adolescência, planejam quando vai chegar o dia que Deus vai preparar um homem para a vida de vocês, um varão valoroso, quando finalmente Deus prepara. Vocês fazem um preparativo, fazem um grande casamento, a festa é bonita, chama a igreja toda. Depois que casa, Deus abençoa o casal com um filho. E naquela época, ter um filho homem era algo nobre. Não que ter filha mulher era algo vergonhoso, mas não era tão comemorativo quanto se ter um filho homem. Aleluia. Na cultura judaica, um filho homem era uma bênção divina, era algo maravilhoso. E aí aquele casal consegue ter um filho homem. O casamento vai muito bem, a vida dos dois vai muito bem quando aquela mulher vê o seu marido falecer. E parte da sua felicidade vai junto com o marido. Resta ainda o seu filho, talvez os traços daquele marido, daquela mulher, ainda poderia ver o seu filho. O vestígio de esperança que aquela mulher tinha havia ficado no seu filho. Imagina vocês agora que são mães. Imagina vocês se deparar com a situação de ter que enterrar o próprio filho. O processo natural da vida é que os filhos enterrem o pai. Tenha um pouco de empatia nesse momento e tenta imaginar o que estava passando na cabeça daquela mulher. A situação que ela estava passando naquele momento. Imaginando que para a cultura da época, ela talvez viria a mendigar ou quem sabe virar até uma mulher da vida. Para não falar uma palavra mais pesada. Imagina você como mulher não ver mais saída. Imaginar que você tinha alguém que sustentava a sua casa, que casou, honrou você, quando tirou você do lado dos seus pais, te deu um filho, você tem um casamento abençoado e tudo começa a se desmoronar. Segundo o dito popular no mundo, enquanto há vida, há esperança. Só que aquela mulher já não tinha mais nem a esperança, porque o vestígio de esperança que ela tinha havia ficado na vida do seu filho. E a vida do seu filho havia se perdido. Então aquela mulher, a própria cidade, quando vê aquela situação daquela mulher, se compadece. Aqueles moradores vizinhos dela certamente saberiam que o destino daquela mulher dali para frente seria ainda mais difícil do que o momento que ela estava passando. Eu não consigo sequer tentar imaginar o que passava na cabeça dela. Eu imagino ela estar extasiada, tentando compreender, a ficha ainda não havia caído. Ela tinha perdido o seu marido e agora perdia o seu filho. E agora vamos para a terceira parte, que é falando sobre o encontro. Jesus Cristo, um pouco antes, se nós lermos aqui ainda no capítulo de número 11, no capítulo de número 7, versículo 1 até o 10, nós vamos ver que Jesus Cristo estava em Cafarnaum, aonde ele havia operado o milagre na vida do servo do centurião. Como nós sabemos, Cafarnaum foi um palco dos milagres de Jesus. Muitos dos milagres aconteceram em Cafarnaum. A cura, por exemplo, da sogra de Pedro foi em Cafarnaum. Dentre outros milagres dos quais Jesus Cristo operou ali. E ele estava em Cafarnaum. E aí quando chega do versículo 10 para o 11, a Bíblia nos diz que em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. No dia seguinte, Jesus resolve se dirigir à cidade chamada Naim. E lendo essa palavra, me veio à mente, mas o que fez Jesus Cristo, no dia subsequente, se dirigir à cidade chamada Naim? O que o impulsionou a tomar tal atitude? E quando eu estava estudando acerca dessa palavra, eu aprendi que Cafarnaum fica aproximadamente 50 quilômetros de Naim. Imagina uma distância de 50 quilômetros de Naim. Se fosse de carro, você levaria uns 40 minutos, mais ou menos, a uma velocidade de 60 km por hora. Imagina Jesus Cristo ir a pé, percorrer 50 quilômetros até a cidade de Naim. A cultura da época ensinava que os enterros deveriam ser feitos ao fim da tarde, fora da cidade e ao fim da tarde. Jesus Cristo que estava em Cafarnaum, eu fiz uma conta média, ele levaria aproximadamente de 9 a 12 horas andando para poder chegar até a cidade de Naim. E Jesus Cristo que estava em Cafarnaum, passa a noite, chega no dia de manhã, toma a decisão, vou para Naim. Chama os seus discípulos, juntamente com os discípulos, a multidão resolve o seguir. E veja,
ninguém precisou convidar Jesus Cristo a nada. A primeira passagem, e muito pouco a gente ouve se falar de Naim, mas a primeira vez que nós ouvimos falar de Naim é quando Jesus decide sair de Cafarnaum e ir para lá. E aí é onde começa um milagre na vida daquela mulher. Glória a Deus! Ela nem sequer imaginava que ainda existia esperança para a vida dela. Ela nem sequer contava com uma segunda chance. Verdade, meu Deus. Porque é difícil você imaginar ter uma segunda chance quando a morte chega. Só que diferente de muitos que não creem no nosso Deus, nós cremos que o nosso Deus, Ele é a vida. E não importa se chegou a morte nos nossos familiares, na nossa casa, na região onde a gente mora. Aonde Jesus Cristo chega, a vida. E a vida com abundância. O milagre na vida daquela mulher começa naquele mesmo dia, ainda de manhã, na cidade de Cafarnaum, quando Jesus Cristo decide sair de onde ele estava e ir até a cidade de Naim. E Jesus Cristo percorre, a Bíblia não narra o que acontece nesse caminho. A Bíblia nos diz que uma grande multidão seguia os seus discípulos juntamente com uma multidão. E Jesus Cristo talvez em seu caminho houvesse paradas, fizesse milagres, mas a Bíblia não nos fala, então vamos nos ater aos fatos que nós temos aqui. Como eu falei no início da pregação, havia uma única entrada, um único acesso à cidade. O enterro era fora da cidade. E existia um horário específico para isso acontecer. Ou seja, ainda que Jesus Cristo fosse percorrer horas a pé, ele sabia o momento exato que ele tinha que chegar naquela cidade. Aleluia, Deus. E é isso onde Deus me alegrou de tal maneira, porque muitas das vezes o nosso tempo não está alinhado com o tempo de Deus. É verdade. Só que nós temos que aprender a deixar o nosso relógio alinhado com o relógio de Deus. Aleluia. Porque se você esperar algo da parte de Deus fora do tempo dele, esse algo não vai acontecer na sua vida. Só que quando você espera, você confia, você gera aquela perseverança e a esperança, a tua fé aumenta e teu milagre acontece. E assim como o nosso irmão veio aqui nessa noite, você testemunha que Deus é Deus na sua vida. Aleluia! Ele é pontual. Não adianta a gente querer que ele chegue no momento que a gente acha que está no limite. No Pentateuco, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 8, Deus fala que deixou o povo no deserto durante 40 anos e o tentou e o provou para saber o que havia no coração do povo. É necessário às vezes a gente aceitar que para que Deus verdadeiramente nos aprove, Ele primeiro tem que nos provar. E às vezes é muito fácil a gente falar isso, mas difícil é viver na nossa vida. Eu costumo dizer que é muito fácil você falar para um cego ter fé quando você consegue enxergar. Enquanto você está enxergando, a sua vida está indo muito bem, Deus está te abençoando, seu ministério está uma bênção, seu emprego está uma bênção. É muito fácil você chegar no teu irmão e falar: irmão, tenha fé, fique firme, fique forte, Deus vai trazer a vitória na sua vida. O difícil é você não ter o alimento dentro da sua casa, e quando perguntarem como vai a sua vida, você olha para o profeta e fala: comigo vai tudo bem. Mas está faltando o pão, está faltando o leite, comigo vai tudo bem. Ainda que falte mantimento dentro da sua casa, dentro do seu armário, o que não pode faltar é Deus na sua vida. É verdade. O mantimento, o seu Deus, Ele manda. Fica tranquilo, você não vai morrer não. Aquilo que você precisa da parte de Deus, Deus tem e tem de sobra para te dar. O que precisa é você confiar no Deus que você serve. A palavra de Deus nos diz que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Porque se a gente vê, a gente não espera. É preciso muitas das vezes a gente achar que não tem mais saída, que não tem mais jeito, que é impossível. Às vezes é necessário que a medicina desacredite a nossa vida. Porque quando o homem diz é impossível, aí que Deus gosta de entrar e começar a agir. Porque Ele é o Deus impossível. Enquanto é possível, fica na limitação humana. Enquanto é provável, fica na limitação humana. Eu tiro prova da minha própria vida, amados. Eu entrei numa empresa de engenharia que é a segunda maior empresa de engenharia do Brasil. Eu entrei lá como menor aprendiz, com 16 anos de idade. Eu era apenas um office boy, um entregador de documentos. Era obrigado a usar roupa social, subir e descer a ladeira de roupa social, mochila pesada, levando o documento lá da empresa. Tinha uma chefe que só Deus na causa. Só Deus na causa.
E assim que eu entrei na empresa, eu não era cristão. Mas dentro da empresa ainda, depois de aproximadamente 1 ano trabalhando, quando eu tinha uns 17 anos, eu conhecia a Deus. E Deus começou a trabalhar na minha vida. Muitos foram jovens que entraram assim como eu, passaram pelaquela empresa e saíram quando completaram a maioridade. Era um contrato de 2 anos. Acabava-se esse contrato, era dispensado e pegavam outro aprendiz, porque não era financeiramente viável para a empresa. Se ela poderia pegar um outro aprendiz que recebia um salário mínimo, para que pegar um profissional com um salário maior? E eu trabalhei naquela empresa, mas eu tinha plena convicção de que comigo seria diferente. Aleluia. Apesar de tudo dizer não, apesar de ter uma chefe que deixava claro que você só ia para frente se ela aprovasse, se ela desse condição para você ir. Se não fosse a vontade dela, você não ia. Só que ela não sabia do Deus a quem eu sirvo, do Deus a quem nós servimos. Porque assim como foi dito aqui no louvor, o homem até faz reuniões, o homem até assina documento, mas a decisão vem lá de cima. É verdade. Fica tranquilo. Ah, meu irmão, mas o meu processo está na mão do juiz tal, está na mão do advogado X, está na mão do ciclano, do fulano. Meu querido, a tua casa está na mão de Deus. Aleluia. O problema na sua vida está nas mãos de Deus. Agora você tem que entregar nas mãos de Deus e soltar. Tem gente que entrega algo na mão de Deus com uma mão e segura com a outra. Não tenha fé de acreditar que Deus cuida, que Deus toca, que Deus leva. Sabe por quê? Porque muitas das vezes quando a gente entrega a nossa causa nas mãos de Deus, é dolorido. É tão bonito a gente dobrar o nosso joelho e falar: ah, Senhor, faz de mim um vaso novo. Eu preciso ser moldado. Você sabe como é feito um vaso? Você sabe o que é cair na mão do oleiro? O oleiro, ele pega aquela argila bruta, ele amassa aquela argila, passa por um processo de repente de desinfectação, porque quando vai se fazer um vaso, precisa ser um vaso que seja utilizado. Às vezes, antigamente, quando não havia tanta tecnologia, muitos vasos de água eram feitos de barro. Alguns eram feitos de cesto, mas muitos eram feitos de barro. Então precisa ter um cuidado com aquele material. Então aquele oleiro amassa, ele pega aquela massa, espreme, e muitas das vezes a gente não está preparado para ser espremido por Deus. E depois que ele espreme, não é o suficiente. Ele começa a girar naquela roda, vai moldando aos poucos. Aquele barro que estava ali espremido, amassado, comprimido, começa a ser moldado com os dedos leves do oleiro. Depois que aquele vaso é moldado, porque às vezes ele vem numa matéria bruta muito larga, e o oleiro precisa afinar aquele vaso. Aleluia. Se dependesse de nós, se dependesse de mim, se dependesse talvez de você, o ministério que Deus tem na nossa vida iniciava agora. A gente saía daqui para o mundo fazendo aquilo que a gente acredita ser o certo. Só que primeiro precisa ser afinado na mão do oleiro. Muitas das vezes a minha, a sua vida ainda é bruta aos olhos de Deus. Aleluia. É como um rubi que precisa ser lapidado. Não está purificado ainda. Deus precisa trabalhar. E assim o oleiro ele vai moldando aos poucos. Depois que ele afina aquele vaso, que era só argila, agora já tomou o formato de um vaso, aí ele vai para o forno. É onde começa a esquentar a coisa. E aí quando ele vai aquecendo, ele vai verdadeiramente tomando o seu formato de vaso de barro verdadeiramente. E quando ele vai para o forno, é submetido a uma alta temperatura. É elevado ao limite daquele material. Porque ele está num estado, mesmo que sólido, ainda está moldável. Ele precisa tornar um vaso rígido, firme. E é preciso ser provado no fogo. Aleluia. Por que o ouro é um dos minérios mais nobres? Porque o ouro, quanto mais você joga ele no fogo, mais ele é refinado, mais ele é purificado. E o vaso, quanto mais é levado ao fogo, mais ele é petrificado, endurecido, é tomado forma. Se você quer verdadeiramente ser vaso nas mãos de Deus, seja preparado para que Deus te amasse, posteriormente te leve ao forno, aqueça a sua vida, te submeta a situações que você talvez não estava imaginando passar. Nosso irmão Felipe aqui contou o testemunho dele, que ele estava há praticamente 1 ano sem ter um registro na carteira. Amados, talvez ele nunca imaginasse que ele seria capaz de estar submetido a 1 ano sem registro em carteira.
Nós moramos no mesmo condomínio e eu sei que agora em fevereiro foi quando saiu a oportunidade de a gente poder adentrar aquele local. E eu sei o quanto está sendo caro, quanto foi caro, quanto ainda é. Então, se para mim que estou trabalhando já é difícil, eu imagino na vida do nosso irmão Felipe. E talvez ele não acreditava ser possível ele passar por tudo isso. Só que a experiência com Deus, ela não vem do que você ouve falar. Ela não vem do que o teu irmão passou. Ela não vem daquilo que seus pais passaram. Ela vem do que você passou no particular com ele. E para você falar que tem experiência com Deus, você tem que passar no particular com ele. Não adianta. Você pode ouvir 10 mil pregações de pessoas que contaram testemunho de A, de B e C. Você nunca vai saber o que é passar por isso enquanto você não sentir a sua pele. Agora, quando você passa, e quando eu falo passa, você passa mesmo. Você está no monte, está tudo bem, está tudo ótimo, você desce pelo vale e passa por ele, você sai de cabeça erguida e com uma intimidade profunda com seu Deus. E quando você agrega essa intimidade à sua vida como cristão, você já está mais forte do que você estava em outrora. Aquilo que parecia ser impossível para você, hoje já é fictício na sua vida. O que parecia te trazer fraqueza espiritual, hoje só te fortalece. É dessa maneira que você consegue viver e sobreviver a essas coisas, às dificuldades da vida. Por que Deus falou para Paulo que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza? Isso é porque nós vivamos fracos e isso sirva de desculpa? Não. É justamente quando você pensa estar fraco, o que a palavra nos diz? Aí sim você está forte. É quando você acha que você está por um fio. Talvez você chegue em casa às vezes falando, meu Deus, eu vou desistir. Certa feita, no meu início da caminhada eu fiz isso. Eu cheguei em casa e falei, não dá mais, aqui para mim chega, acabou. Eu não vou conseguir levar essa vida de cristão, para mim não dá. E aí eu cheguei em cima da mesa, tinha um panfleto daqueles que a gente usa para evangelizar. E o Espírito Santo de Deus naquele momento falou no meu coração, quantas e quantas vezes eu te convidei para conhecer a mim e você rejeitou. E em alguma dessas vezes eu desisti de você. E começou a vir na minha mente todas as vezes que vieram entregar um panfleto da palavra de Deus para mim. Eu recebia na hora, dava um sorriso, amassava e jogava no lixo. Começou a vir todas as vezes que convidavam eu para ir para a igreja. Eu falava que ia, mentira, não ia. Dava uma desculpa. Falava que tinha um compromisso. Saía e falava para falar que eu não estava em casa. E nenhuma dessas vezes Deus desistiu da minha vida. E por que muitas das vezes, com pouca coisa, você pensa em desistir do ministério que Deus tem? Aleluia. É preciso, irmãos, ter maturidade como cristão. Ninguém falou que ia ser fácil, mas não é tão difícil quanto a gente imagina ser. Por isso que eu trouxe aqui à tona para você ter uma empatia com a vida dessa mulher. Você acha que o que você está passando na sua vida hoje é dificuldade? Você acha que aquilo que você está vivendo hoje é difícil? Meu irmão, aquela mulher, ela não tinha mais esperança, ela não sabia o que ela ia fazer. Eu sinceramente acredito que se fosse nos dias de hoje, talvez aquela mulher fosse se suicidar. Ela não tinha para onde olhar, ela não tinha um horizonte, ela não tinha um plano, ela não tinha um projeto, ela não tinha um sonho, ela não tinha nada. E aí Jesus Cristo sai de manhã de Cafarnaum a caminho daquela cidade. E agora sim, quando ele está chegando a Naim, eu imagino aquela multidão, aquela marcha fúnebre, carregando o esquife. Que para quem não sabe, o esquife nada mais é que um caixão. É o pequeno caixão onde estava o filho daquela mulher. E eles carregando aquele esquife, aquele caixão, indo a caminho do cemitério para enterrar. Aquela mulher certamente já tinha ouvido palavras de consolo durante todo o seu dia. Enquanto ela estava ali triste, porque havia de enterrar seu filho, certamente muitos haviam se compadecido para com ela, para com a vida dela. Muitos haviam dito palavras de consolo. Muitos haviam dito para ela ter esperança, para não ficar daquele jeito. Que Deus sabe de todas as coisas, porque na verdade nós que somos humanos, quando Deus decide tomar uma vida para si, não há mesmo muito que nós podemos fazer. Nós oramos para aqueles que ficaram, para que Deus conforte o coração, e falamos para que ele tenha força. E é bem provável que aquela multidão havia tentado, de alguma maneira, consolar aquela mulher. Que eu imagino estar inconsolável. Aleluia, tu és fiel, Deus. Quando eles vão caminhando, carregando no caixão daquela mulher,
o seu filho, o seu sonho, o seu projeto, a sua esperança, eles começam a ouvir, aleluias, vozes de pessoas, passos de pessoas, e era uma multidão. Lucas é um dos escritores que mais se atém aos detalhes, e ele, para chamar de multidão, é porque verdadeiramente eram muitas pessoas que estavam com Jesus. Então naquela pequena cidade, a marcha fúnebre certamente não ia cantando, fazendo barulho, mas sim em silêncio, porque era um momento de tristeza. Começa a ouvir o barulho de uma grande multidão se aproximando. Eu imagino aquele povo sem entender nada. E o milagre na nossa vida, quando chega, é exatamente dessa maneira. A gente vai a caminho da nossa casa, talvez tristonho, de cabeça baixa, acreditando não ter mais saída, não ter mais remédio. E quando vem o milagre, nos pega de surpresa. Aquela mulher observa Jesus se aproximando juntamente com aquela multidão. E quando Jesus chega próximo daquela multidão, para encurtar, antes de qualquer coisa, a Bíblia nos diz que ele se compadece do sofrimento daquela mulher. Eu imagino que naquele momento Jesus Cristo, e quando eu falo imagino, eu não gosto de fazer uma conjectura, mas eu imagino que Jesus Cristo deva ter se identificado com aquela mulher, assim como com a sua mãe, por exemplo. Porque bem sabemos que José, o pai biológico de Jesus Cristo, havia morrido, falecido, e que certamente Maria, quando fosse o enterrar, ela veria o seu marido que já havia morrido e agora estaria enterrando o seu filho. E eu não vejo outra explicação, porque o nosso Deus ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele chega no momento exato, na hora exata, ele adentra aquela cidade, chega diante daquela mulher, e segundo a palavra que nos diz, vendo-a o Senhor se compadeceu dela, versículo 13, e disse: não chores. Glória a Deus. Como eu disse, aquela mulher certamente ouviu durante todo o seu dia palavras de consolo, palavras que dissessem para ela: não fique triste, não chores, alegre-se. Só que vem Jesus e repete uma palavra que, sabe Deus quantas vezes ela havia ouvido no mesmo dia. Só que o não chore de Jesus é diferente. Aleluia. Entenda que quando Deus olha para a tua vida, vê a sua dificuldade e fala: tenha fé, seja firme, persistente, é porque Ele sabe o que você está passando. E por mais que você não acredite, Ele tem um plano por trás de tudo isso. Aquilo que nós podemos ver, aquilo que nós podemos alcançar é muito limitado. O homem se acha grande, se acha alguma coisa, mas nós somos só pó, amados. Nós não somos nada. A gente mal lembra o que aconteceu ontem, não sabe o que há de acontecer amanhã. Mas o nosso Deus, Ele já havia escrito toda a nossa vida, antes mesmo que nós viéssemos nascer. Antes mesmo que nós, aleluia, imaginássemos estar aqui nessa noite, Deus já havia feito um plano e um propósito para isso. E tenha certeza absoluta, se você veio aqui nessa noite é porque Deus tem um propósito com isso também. Glória a Deus, aleluia. Eu lembro até hoje o dia que uma tia minha falou que quando minha mãe soube que estava grávida de mim, ela tomou uma decisão de que haveria de abortar. Fazia muito pouco tempo que minha mãe havia tido a minha irmã. E ela, mãe de primeira viagem, tinha certas dificuldades familiares com meu pai, e ela não queria me ter, não queria que eu nascesse. E essa minha tia foi quem falou: não faça isso, não mate o seu filho. Glória Não a faça Deus. isso. E minha mãe, com muita dificuldade, tomou a decisão de não fazer isso. Glorificado, exaltado é o teu Eu não vou entrar em detalhes, porque se eu fosse contar o testemunho da minha vida, eu levaria horas para falar. Mas aos 14 anos, depois desse episódio que eu vim descobrir, aos 14 anos, passando por um problema familiar muito grande, tive uma dificuldade, uma infância dificultosa. Só Deus sabe o que eu passei na minha vida. Aos 14 anos eu tomei veneno para acabar com a minha vida. Eu não conhecia Deus. Aleluia. Naquela época eu nem sabia que minha mãe tinha tentado me abortar. Eu estava passando por uma dificuldade, uma situação muito confusa. O diabo aproveitou a situação e tentou usar minha própria mão para me matar. E o diabo era tão sujo que quando eu tentei aquilo foi no dia do aniversário da minha mãe. Olha que traiçoeiro. Para mim era o presente que eu ia dar para ela. Meu Deus. Eu tomei, amados, cerca de umas 35 bolinhas daquele veneno chamado chumbinho. Quando eu cheguei no hospital,
começando a colocar tudo para fora, o que saía de mim parecia que era resto de carvão, tudo preto. Chegando lá, eu não queria falar que eu havia tomado veneno, porque eu queria mesmo morrer. Quando finalmente eu falei, o médico falou: quantas bolinhas daquela de veneno você tomou? 5, 10? Eu falei: não, mais de 30. Ele arregalou os olhos, ele me entubou naquele momento, porque ele falou: o que você tomou é suficiente para matar um elefante. Meu Deus. E eu saí daquele hospital, amado, sem nenhuma sequela. Eu saí daquele hospital sem nenhuma sequela. Aleluia, Deus. Quando verdadeiramente eu vim saber que eu havia convertido, eu ouvi a palavra de Deus, eu conheci o Evangelho, eu vim saber que minha mãe, quando eu ainda estava no ventre dela, havia pensado em me matar, eu entendi o propósito de Deus na minha vida. Não era nem para eu ter nascido, só que Deus já tinha um plano desde o ventre da minha mãe. E o projeto do diabo para a minha vida não prosperou. Hoje eu estou aqui falando que Deus é bom e o diabo não presta. Por isso que eu falo para você que não há nada na sua vida que não tem um propósito para isso. Não pensa que a sua dificuldade é em vão. Viver no mundo é em vão. Acreditar em homem é em vão. Acreditar na força das suas mãos é em vão. Uns confiam em carros, outros em cavalo. A nossa esperança está em Deus. Confia nele, espera nele. Aquela mulher, ela já não tinha esperança. Jesus Cristo chega e fala: não chores. Quando ele entra, ele chega com íntima compaixão para ela. Eu imagino que toda aquela multidão para, porque não conhece Jesus. Chega a ser até uma falta de respeito. Imagina hoje alguém está indo fazer o sepultamento do seu filho e vem alguém com uma multidão alegre, contente, porque aonde Jesus Cristo está, até a tristeza salta de alegria. Eu imagino aquela multidão com todo o barulho, com todo aquele alvoroço chegando. A multidão foi e para. Observa aquela multidão. Jesus Cristo chega naquela mulher e fala: não chores. Com a voz mansa: não chores. Eu não sei qual que é a dificuldade que você está passando nessa noite. Às vezes o ser humano tem um hábito de achar que sempre a sua dificuldade é maior que a do outro. A gente muitas das vezes acha que ninguém passa pela prova que a gente passa. A gente vê alguém falando alguma coisa, a gente não sabe de nada, não conhece a minha vida, não sabe o que eu estou passando. O ser humano tem esse hábito de achar que a prova dele é sempre maior do que a de todo mundo. E não é bem assim, meu querido. Deus não dá uma cruz mais pesada do que se possa carregar. E se a prova na vida do teu irmão é maior do que a tua, é porque ele suporta aquela cruz que Deus colocou. E se Deus não põe uma cruz maior nas suas costas, é porque você não está preparado para receber ainda. Aleluia! Eu não sei qual que é essa cruz que você está carregando. Eu não sei qual que é o seu problema. Eu também não quero que você me fale. Eu quero que você fale para o teu Deus, a quem você serve. Porque nessa noite, a palavra que Deus tem para a sua vida, para o seu ouvido, para o seu coração, é: não chores. Ainda que você acredite que o teu plano, o teu projeto, o teu propósito está acabado, você acha que aquilo que você planejou, talvez no ano passado, naqueles votos de fim de ano, você falou: meu Deus, ano que vem eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou pôr em prática tal coisa, eu vou ser um cristão melhor. Hoje, quase no fim do ano novamente, você às vezes não realizou um terço do que você havia planejado, do que você havia pensado. Talvez você acredite que o seu ano já está perdido, porque estamos quase no fim desse ano, e tudo aquilo que você planejou no ano passado não aconteceu ainda. Mas Deus nessa vida, nessa noite, Ele tem vida para o seu sonho que está morrendo. Deus nessa noite, Ele tem uma palavra de não chore para o seu coração. Se você acha que o ano vai acabar desse jeito, você está enganado, porque o Deus a quem você serve, ainda que seja na véspera da meia-noite, Ele tem poder para abrir as janelas das portas do céu e trazer um milagre na sua vida. A fé é o firme fundamento do que não se vê, mas se espera. Sabe por que crente é chamado de louco? Justamente por isso. Se fosse para você acreditar no que o homem comum acredita, você não precisaria ser cristão e ter a fé que você tem. A ciência, ela é embasada em tudo que é provável, tudo aquilo que se pode tocar, que é apalpável, aquilo que se pode medir, aquilo que se pode ver. Nós não somos baseados na ciência. Aleluia! O que o próprio Jesus Cristo disse depois que ele voltou da ressurreição, depois do terceiro dia: bem-aventurados que não viram, mas creram.
Bem-aventurado você que ainda não viu, mas você acredita que o milagre vai acontecer na sua vida. Sabe quem é o único capaz de impedir um milagre de acontecer na sua vida? Não é o diabo, apesar de você achar que é. Não é o inimigo que você fala que te odeia, que quer ver sua derrota. Não é o seu vizinho que não te dá nem bom dia e quer ver você se acabar todinho. É você mesmo. O único responsável pelo milagre na sua vida é você. E não impute esse milagre ao diabo, não impute esse milagre ao seu inimigo, ao seu vizinho, ao parente que te deseja mal. Se responsabilize por aquilo que compete a você. O milagre de Deus na sua vida, ele só depende de você. Quando você vem aqui na campanha, ouve uma palavra de profecia, Deus usa alguém que está pregando a mensagem aqui e fala, Deus vai realizar na sua vida aquilo que você almeja, aquilo que você espera. Se você sai daqui com essa posse de vitória, o milagre acontece. E assim como o nosso irmão, você vem e testemunha o que Deus fez na sua vida. O milagre ele não é comprado, como muitas igrejas, infelizmente, têm envergonhado o evangelho e dito. O milagre não é comprado, ele não é adquirido com riquezas. O simples preço do milagre é a fé. É a fé. E como a palavra de Deus nos diz, a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aquele que tem fé, ele faz a vontade de Deus. Aquele que tem fé, ele serve a Deus. Ele ouve a sua voz. Ele cumpre com o seu querer. Porque alguns dizem, não, fé até o diabo tem. Opa! A fé que eu vos falo é a fé de que você acredita, você confia naquilo que ninguém confia. Você acredita no que ninguém acredita. Você vê onde ninguém vê. Mas você também faz a vontade do seu Deus. Você é temente, obediente, você anda segundo a sua vontade. O que diz Salmos 1? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E aí continua, pois será como árvore plantada junto a ribeiros. Aleluia. Amados, a nossa vitória está na palavra de Deus, em fazer a sua vontade. E para encerrar, as horas não nos esperam. Aquela mulher finalmente encontra com Jesus. Jesus Cristo toca no esquife, aonde jazia o filho dela, aonde o morto ali havia de ser sepultado. E ele fala diretamente com o menino. Aleluia, louvado seja o teu santo e poderoso. Mas o menino não estava morto. Veja que ele não toca no menino, ele fala com o menino. E curioso é que, da mesma maneira, Jesus Cristo fez com Lázaro. Aleluia. Do lado de fora, ele falou, Lázaro, venha para fora. A filha de Jairo, ele chegou e falou, ela está dormindo. Quando ainda fizeram chacota e deram risada, dizendo que ela já havia morrido. Amados, ele nem precisa tocar. Através da sua voz, ele ressuscitou aquele menino. O que eu quero dizer para você nessa noite é que através da palavra de Deus, o seu sonho vai ser ressuscitado. Através da palavra de Deus, aquilo que você acreditou que já estava morto vai ser revivido. Eu não sei se você talvez desistiu daquilo que você colocou no seu coração. Entenda uma coisa: pessoas na sua vida para te jogar para baixo, para te desanimar, para falar que não vai dar certo, não vai para frente, não tem, isso aí não tem resultado nenhum, para que vai dar tudo errado. É o que mais tem nesse mundo. Você vai encontrar vários, você vai encontrar aqueles próximos principalmente, você vai encontrar aqueles que nem conhecem a sua vida, nem sabem o que você está passando, mas vai falar que não vai dar certo. Se todos aqueles que investiram em uma empreitada no ministério de Deus ouvissem a voz daqueles que disseram não vai dar certo, talvez eles nunca tivessem nascido, se levantado. Talvez eles nunca tivessem ido à frente. Aleluia. Veja, pessoas para te desanimar, para te entristecer, sempre vai existir, sempre vai haver. Sempre vai existir. Agora você tem que ter a confiança no Deus que você serve. Se você não confia no Deus que você serve, você está perdendo tempo. Para o milagre acontecer, eu já falei e repito, você tem que ter fé e confiar no Deus que você serve.
Talvez disseram para você que aquilo que você almejou fazer, olha irmão, eu tenho um plano, projeto de abrir um negócio, eu tenho um plano, projeto de fazer uma faculdade. Ah irmão, eu quero ainda antes de morrer aprender a escrever, a ler, porque eu ainda sou analfabeto desde nascença. Meu querido, se você acredita nisso e tem fé, pede para Deus coragem, vai em frente que a vitória é sua. Não fique escutando ouvidinho, conversa de quem vai só te pôr para baixo não. Confia no Deus que você serve e investe naquilo que Deus colocou no seu coração, que certamente a vitória vai chegar na sua vida. Glória a Deus. Aleluia. Jesus Cristo fala para o menino, Aleluia. aqui no versículo 14, chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Glória a Deus. Aleluia. Lembra lá no início que eu falei de tudo que aquela mulher havia passado? De tudo aquilo que aquela mulher havia sentido? Talvez ainda que houvesse alguns que se compadeciam dela, talvez os que não gostassem dela havia até pensado, agora acabou tudo mesmo, agora essa mulher está com a sua vida perdida, agora não tem mais jeito. E aí aquele menino que estava morto restituiu, Deus restituiu, Jesus restituiu a sua vida, e aí por isso que Lucas escreve, restituiu, e Jesus o restituiu a sua mãe, restituiu a sua mãe, restituiu a vida daquele menino à sua mãe, restituiu os sonhos daquela sua mãe, restituiu a esperança daquela sua mãe, restituiu tudo aquilo que ela acreditava ter perdido. Aleluia. Eu te pergunto agora, se aquela mulher já estava feliz e contente quando o seu filho ainda estava vivo, imagina depois de ver o seu filho voltar a viver. Imagina depois ela ver o seu filho que estava com o corpo frio, dentro de um esquife, coberto, sendo enterrado, voltando a levantar e a falar com ela. Imagina a alegria do coração daquela mulher. Meu querido, minha querida, eu não sei a tristeza que está no seu coração, mas para cada dia de vergonha na sua vida, Deus tem dupla honra. Essa tristeza que talvez você tenha dentro de você, Deus quer tirar e te trazer alegria. Abre o seu coração, deixa Deus restituir a sua vida, deixa Deus restituir a sua esperança, deixa Ele restituir aquilo que você acredita estar perdido. Que para todos esses dias de tristeza, esses momentos que você tem passado, que só Deus e você sabe o que está acontecendo. Que talvez você não abre essa boca santa para falar para ninguém, porque você até às vezes tem vergonha. Talvez você não chame o irmão para ir tomar um café na sua casa, porque nem café tem. E só você e Deus sabe. Toda essa tristeza, essa preocupação, essa angústia, Deus vai jogar em terra. Deus vai acabar com tudo isso e vai trazer a vitória. E essa tristeza que você tem hoje vai vir em porção dobrada, só que em forma de alegria. E aquilo que você acreditou não ter mais saída, você vai ver que somente Deus é Deus na sua vida. E quando Ele fala, Ele cumpre. Em nome do Senhor Jesus. Agradeço a rica oportunidade. As palmas glorificam o nome do Senhor.